Divertidamente é uma daquelas obras que, na minha concepção, você pode esperar algo dela. Tipo assim, quando você assiste aos filmes da Marvel, você já sabe o que esperar dos filmes da Marvel. Só que existem filmes que a Marvel faz que são completamente galhofas, são completamente clichês. E exatamente por isso que você já sabe o que esperar. Sempre vai ter aquela piadinha, sempre vai ter aquela coisinha com a jornada do herói e tudo mais. Mas em algum momento ela decide quebrar um pouco esse padrão e apresentar filmes como Vingadores Ultimato, que é, sem sombra de dúvidas, o melhor filme do CM. E a Pixar também faz isso em todos os filmes que ela faz. Como ela construiu ali uma fórmula nos filmes dela, né, que basicamente ela é composta por 3 elementos. Primeiro, a magia que aquele universo que é apresentado para você consegue te transmitir, aquela coisa linda, fantasiosa, mas ao mesmo tempo emocionante, tocante, aconchegante, mas ao mesmo tempo uma lição de vida que através dos personagens você pode capturar ali, por exemplo, no Procurando Nemo, você tem a questão da paternidade. Inicialmente o pai não se importa tanto assim com o Nemo, mas depois daquele momento em que ele acaba desaparecendo, ele começa a ver a questão da paternidade aflorar cada vez mais. Vamos, por exemplo, de uma forma completamente inusitada, o Ratatouille, a questão dos preconceitos, né? Ok, é um rato, mas o preconceito está ali, né? Então o filme ele trabalha essa temática, ele trabalha também a questão de você aprender a se superar, principalmente a maior coisa desse filme é o crítico, né? Quando ele vai no restaurante, ele sente aquela comida como se a mãe dele tivesse feito, né? Não sei se você lembra de Ratatouille, mas é assim que acontece no final do filme. Então o filme tem algumas críticas que são muito contundentes. Todos os filmes da Pixar vão ter esses elementos. E o terceiro elemento que os filmes da Pixar geralmente colocam é, claro, o final que tem um clímax que realmente marca toda uma geração. E claro, o bônus aqui são as músicas, né? Nem todos os filmes da Pixar têm musiquinha a todo momento, mas é um filme da Disney, né? Então eles têm como característica ali colocar uma musiquinha para o personagem cantar, e isso é realmente muito interessante. Mas aqui entra talvez um dos pontos que me afastaram das animações, sejam elas da Disney, da DreamWorks ou de qualquer outra produtora, durante pelo menos aí as 2 últimas décadas, que é justamente essa musiquinha. Eu não costumo gostar muito de musicais, né? Eu não gosto desse gênero. E como a Disney ela costuma sempre colocar as musiquinhas ali nos filmes, né? A Disney que eu falo antes de ela comprar a Pixar, né? Então todos os filmes clássicos da Disney têm as musiquinhas. Não estou dizendo que os filmes são ruins por isso, mas é que chega uma hora que irrita quando você faz sempre esse mesmo tipo de filme, uma musiquinha ali. Agora, a Pixar não. A Pixar, ela também coloca um pouco de música, mas não é o filme inteiro. E, ou seja, o que a Pixar consegue fazer? Ela te apresenta a história, mas ela não fica parando a cada 2 minutos para montar uma música. Acho que isso tira um pouco da imersão da história. E é isso que eu adoro nos filmes da Pixar, que ela te apresenta o universo, te coloca dentro daquele mundo, e ela não para em momentos aleatórios para colocar uma musiquinha. Exceto se tiver um contexto se caber ali. Essa é uma das coisas que eu mais adoro nos filmes da Pixar. Mas acima de qualquer coisa que a Pixar pode fazer, para mim, a melhor coisa são as lições que os filmes trazem. E Divertidamente 2, para mim, é, sem sombra de dúvidas, o melhor filme da Pixar que eu vi em muitos anos. Porque, por exemplo, não gostei muito de Toy Story 4. É um filme bom, mas eu acho que deveria ter acabado no terceiro filme. Não estou dizendo que não é um filme divertido, que não é um filme bom. Toy Story 4 ainda é uma das melhores animações da Pixar, mas deveria ter acabado no terceiro filme, que é emocionante e é tocante. Só que, cara, Divertidamente 2, principalmente, me pegou como um soco na boca do estômago, especialmente por conta de um personagem novo que eles adicionaram aqui, que é a ansiedade. Cara, que personagem maravilhoso. E pra mim, esse personagem é a alma de Divertidamente 2 e é o que faz esse filme ser tão emocionante, ser tão tocante e, na minha opinião,
já vou deixar logo aqui, já dar esse spoiler. Eu acho que o segundo filme, ele supera com folga o primeiro filme. Isso não quer dizer que o primeiro filme é inferior, não, é um filme que ele apresenta esse conceito dos pensamentos, né, dos sentimentos da Riley. E é muito da hora esse conceito, cara. Talvez o mais criativo dos últimos 20 anos aí. Só que o segundo filme ele é tão bom que ele consegue não só aprimorar o que foi desenvolvido ao longo do primeiro filme, mas como melhorar e amplificar na máxima potência. E tudo isso está ancorado no personagem da ansiedade. E é sobre essa personagem, basicamente, que eu quero falar. Mas antes, vamos começar a falar um pouquinho aqui sobre a história de Divertidamente 2. Bom, a história, basicamente, é bem simples. Não tem nada de muito complexo para você entender. Agora, a Riley, ela está adolescente, está entrando no colegial, e ela precisa lidar com as novas realidades da escola. Né? As amigas dela vão jogar em outro estado e ela não quer perder as amigas. Então, aqui entra o personagem da ansiedade. A ansiedade, né, você que assistiu o filme, você sabe que os sentimentos, eles ficam tentando controlar a Riley ali tudo. E aqui, nesse ponto, tem uma parada que eu acho muito da hora no roteiro desse filme, que é justamente essa sacada, sabe? Essa coisa dos sentimentos controlarem o que a Riley vai fazer. Então, sempre quando eles apertam os botõezinhos lá, a Riley ela vai reagir, né? Ela vai agir, na verdade, em relação a essas atitudes que os sentimentos dela vão colocar. Então, se a raiva vai lá e aperta, então a Riley vai sentir raiva. Se o nojinho aperta o botão, ela vai lá e sente nojo. Se a alegria aperta o botão, ela vai lá e sente alegria. E aqui eu acho que é bem interessante essa sacada do roteiro, porque logo pro final do filme a gente percebe, na verdade isso é bem no começo, né? Mas no final do filme, depois que a ansiedade acaba fazendo, a alegria ela percebe que, cara, a melhor forma de você contornar esse problema é simplesmente entregando as emoções da Riley para a Riley. Ou seja, ela é quem tem que controlar os sentimentos, as emoções dela. E não as próprias emoções que controlam ela. Essa sacada é genial. É por isso que Divertidamente 2, na minha concepção, é sim uma obra-prima da animação. E exatamente por essa razão que eu estou gravando esse vídeo. Porque assim, você já deve saber que aqui no canal eu não trago muito filme de animação ou filmes da Disney, da Pixar, né, até porque eu tenho muitos direitos autorais. Mas esse filme aqui ele precisa estar aqui, porque ele é um filme que tem muita coisa pra discutir, muita coisa pra debater. Cara, essa sacada de mostrar que a Riley é quem controla os seus sentimentos, isso pra mim é a melhor coisa do filme. É genial essa coisa que não é uma crítica, mas esse alerta, né, que se faz, porque, por exemplo, a ansiedade é um problema que todos nós seres humanos temos. Só que a ansiedade ela vai sim fazer parte do nosso mundo, do nosso cotidiano. Existem coisas que irritam a gente, que afloram as nossas complexidades, né? Simplesmente afloram a ansiedade. Mas a ansiedade necessariamente não é necessariamente algo ruim, porque é natural do ser humano se sentir ansioso. E esse contraponto que o roteiro dá para a ansiedade natural de cada ser humano, para a ansiedade descontrolável, cara, isso é sensacional. Isso é maravilhoso. Simplesmente porque a gente vê aqui a ansiedade como uma grande vilã. E de fato ela se comporta como uma vilã, porque todo o tempo que ela entra ali no controle da Riley, ela expulsa as emoções antigas que sempre tiveram com a Riley e na cabeça da ansiedade, essas outras emoções elas são ultrapassadas, são superficiais, agora ela tem que lidar com novas emoções. E a ansiedade é uma delas. Só que a ansiedade, cara, ela sempre esteve presente com a Riley desde o começo. É assim que todo ser humano, todos nós, como eu falei, temos ansiedade. A ansiedade natural do ser humano, né? Só que a ansiedade, ela começa a trabalhar nessa coisa de prever o futuro, né, da Riley, todo, que ela acaba metendo os pés pelas mãos
e transformando a vida dela num caos. E aí, claro, as outras emoções tentam retornar para a sala de controle para tentar impedir que a ansiedade destrua a vida da Riley. E tem um momento no filme que, no jogo de hockey, quando a Riley, ela simplesmente tem um surto meio psicótico ali e começa a se tremer, que eu me identifiquei muito. Cara, aquele momento, né, você tem ali o ponto de vista da Riley, né, o que está acontecendo com a Riley naquele momento ali no salão de hockey, e o ponto de vista da ansiedade aqui dentro da sala de controle. Naquele momento ela começa a girar várias vezes, assim, ficar girando, e que a personagem de ansiedade até some, né? Aquele momento ali é para descrever exatamente como que uma pessoa com ansiedade se sente quando ela tem uma crise, um surto de ansiedade. Cara, pra mim, eu me identifiquei muito com isso, porque eu sofro de ansiedade e eu sei o quão é angustiante você não conseguir controlar o que vai vir, né? Porque a ansiedade é basicamente isso, você não consegue ter o controle do futuro, você tá pensando à frente, não no agora. E essa personagem da ansiedade é muito rica por isso, porque ela explora o sentimento da ansiedade natural e a doença da ansiedade de uma forma maravilhosa, de uma forma muito precisa, de uma forma real, sabe? É por isso que eu gostei tanto desse filme, porque ele não é só mais sequência caça-níquel, sabe? Não é só mais uma sequência, o primeiro filme fez dinheiro, vamos fazer um segundo aqui. E pra ganhar mais dinheiro, não, cara, eles pensaram nesse roteiro. E esse é um outro ponto que eu acho muito da hora dos filmes da Pixar, porque eu andei analisando. E os filmes da Pixar, eles demoram muito pra ter uma sequência. Por exemplo, o primeiro Toy Story foi lançado em 95, o segundo só foi ser lançado em 99. O primeiro Monstros S.A. foi lançado em 2001, o segundo só foi ser lançado em 2011, 2012. Do segundo Toy Story pro 3, teve um intervalo de 11 anos. E não é diferente aqui em Divertidamente. Divertidamente foi lançado em 2015 e o segundo filme está sendo lançado em 9 anos. Ou seja, a Pixar ela não se preocupa só com uma sequência qualquer, ela se preocupa com a qualidade daquilo que ela está trazendo. Pô, Os Incríveis levou 18 anos para ter uma sequência. Eu não achei tão boa quanto o primeiro filme, mas ele é um baita filme. E Divertidamente 2 consegue fazer o que poucos filmes conseguem. Ser uma sequência tão boa ou até melhor que o original. E cara, pra mim, essa personagem da ansiedade é a prova de que a Pixar ainda consegue fazer filmes com qualidade. E agora, nesse começo do vídeo, você deve estar se perguntando, ué, cara, você falou de um monte de coisa aí, mas não falou tanto assim da história. Bom, a questão é que eu não quero falar me adentrar muito na questão da história, embora eu tenha falado bastante sobre a ansiedade, porque senão eu vou cair em territórios de spoilers, embora eu já tenha dado um pequeno spoiler aqui em algum momento do vídeo. Mas eu não quero falar muito sobre a trama, que é para não cair em territórios de spoilers. Quanto menos você souber desse filme, melhor. Embora você, claro, já saiba o que esperar desse filme, mas vai por mim, cara. Você faz se surpreender. É um filmaço, pra mim, a melhor animação da Pixar em anos. Fazia anos que eu não via uma animação da Pixar, exceto os que eu reassistia, né? Eu revi Ratatouille, mas isso faz 4, 5 anos, mais ou menos. Depois disso, nunca mais vi nada da Pixar. E, cara, Divertidamente 2 é muito bom. Mas antes de encerrar essa análise, eu quero falar um pouco sobre os pontos negativos do filme. Sim, o filme tem pontos negativos. Caso você não tenha entendido, nenhum filme é 100% perfeito, nem todo filme consegue chegar no nível de um chefão, por exemplo. O primeiro, Divertidamente, ele é redondinho, ele é perfeito, não há nada do que se reclamar ali, é um filmaço mesmo. Só que o segundo filme tem um único problema que eu não diria que é o último filme, mas que talvez eu acho que pega um pouco, que é alguns personagens que não foram tão bem desenvolvidos. Enquanto a ansiedade foi muito bem retratada aqui, muito bem desenvolvida, quase que como uma fumada, o personagem do tédio, a inveja e também a preguiça não, o outro era a vergonha. Esses três personagens, eles têm um desenvolvimento devido, sabe? Eu acredito que talvez, se tiver um terceiro filme, eu acho que vai ter, é claro, talvez esses personagens possam ser desenvolvidos com um pouco mais de detalhes,
sabe, um pouco mais calma. Porque era um filme de menos de 2 horas, eram só 1 hora e 35 minutos, então não tinha como se dar tempo de tela para todos esses personagens. Fora isso, Divertidamente 2 supera o primeiro filme com folga. Sim, eu acho que o primeiro filme é de fato uma obra-prima, o segundo é também uma obra-prima, mas ele só peca nessa questão de não desenvolver os 3 personagens, né, os outros 3 sentimentos, os outros 3 emoções. Mas eu acho que esse filme aqui, ele vai entrar sim pro hall dos grandes clássicos. Eu acho que é uma sequência excepcional. Infelizmente, é claro, a gente só vai ter uma sequência daqui a uns 9, 10 anos de novo, quem sabe. Mas isso é bom porque ajuda a gente a manter o filme no nosso coração. Os filmes da princesa, eu acredito também que eles acabam demorando muito tempo para lançar, porque eles querem que a gente fique com aquele filme na nossa memória, para depois vir e fazer um novo filme, uma nova obra. E é isso, cara. Quanto menos você souber desse filme, melhor. Mas a minha análise, a minha crítica para Divertidamente 2 é exatamente isso. É um filme que me pegou, me surpreendeu e existe, como eu falei, eu me emocionei no filme com o final, no final ali. Cara, tem um momento que a Riley, ela abraça as amigas dela depois de todos os momentos de ansiedade ali que ela passou. Aquilo dali me desabou, mano. Aquilo dali me desabou, tipo, muito bom. Essa cena, assim, muito tocante. E pra mim, a prova de que esse filme é tão bom é que, cara, fazia muitos anos que o filme da Pixar não me tocava desse jeito, né? Não me fazia eu me lembrei da minha infância vendo esse filme, cara. Então, assim, pra mim é o melhor filme da Pixar em anos, cara. Então, assim, é fácil aí. Eu não tenho como dar 10 pra esse filme de tão bom que ele é, não tem como dar uma nota pra esse filme, que é simplesmente maravilhoso. Então, assim, claro, isso aqui, como eu estou dizendo, não é uma crítica, eu não sou crítico de cinema. Então, eu não vou aqui desenvolver a obra, até porque o filme está passando no cinema, não quero entrar em spoilers. O meu foco aqui é apenas dizer o que eu achei, assim, fazer uma análise sobre essa obra maravilhosa que eu adorei. Então, cara, se você quer ver crítica, existem críticos de cinema no canal. Essa aqui é apenas a minha análise, a minha opinião. Não tenho como dar uma nota para esse filme, mas se eu fosse dar, eu daria 10. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueça de deixar o like nesse canal e comentar aqui se você já assistiu Divertidamente 2, o que você achou dessa obra e como que ela te pegou. Como que essa obra soou para você. Então é isso, pessoal. Um abraço e valeu.